fazer os cálculos. Então aqui nós temos diminuindo o consumo, energia elétrica, quilowatt-hora nunca visto. Bom, isso aqui talvez vocês nunca viram, vamos ver pela primeira vez. Então pessoal, é o seguinte, nós temos um exemplo aqui de um freezer, monofase, de 500 watts, a corrente é 3 amperes, 220 volts, fator potência 0,75 e frequência 60 Hz. Então aqui são os procedimentos para correção do fator de potência para encontrar o capacitor, para diminuir a corrente no circuito e na sequência, claro, se você diminuir a corrente do circuito, você vai diminuir o que? A potência aparente. Ok? Então, vocês têm que seguir esse passo aqui, porque isso aqui foi feito na prática. Esses cálculos que eu vou apresentar agora foram feitos na prática, certo? Então, o primeiro passo, você tem que pegar um instrumento, um voltímetro, e medir a tensão lá na tomada do freezer, medir a corrente do freezer, do motor do freezer, quando estiver funcionando. Então, nós encontramos uma corrente de 3 amperes e a tensão por 220. Então, vou colocar aqui 3 amperes, certo? A corrente que a gente encontrou. Então, calcular o primeiro passo aqui, pessoal, é medir a tensão. Segundo, medir a corrente com um alicate voltamperímetro. E o terceiro passo, você vai medir essas tensões de corrente do motor do freezer. Então, terceiro passo, calcular a potência aparente em VA, certo? Então, a potência aparente que é igual a tensão multiplicada pela corrente. Você multiplica 220 vezes 3 amperes, 660. Essa aqui é a potência aparente do motor do freezer, de 500 watts. Então, é quarto cálculo. Calcular a potência reativa aparente. Então, isso aqui, volt-ampere reativo, que é igual a 660, que é a potência aparente do motor do freezer, multiplicado pelo seno. Isso aqui é o seno. Então, você repete VAR, 660 multiplicado 1 menos. Nós vamos corrigir para 0,99, certo? Próximo a 100%. Nunca 100%, mas você pode corrigir próximo a 100%. Então, 0,99 ao quadrado é 0,9801. Aí, volt-ampere reativo, que é igual a 60. Aí você, 1 menos 0,9801, é claro que vai dar esse valor aqui, 0,0199. Ok? Aí você extrai a raiz, você vai achar 0,14, é o seno de 0,99. Então você multiplica 600 VA, 660 VA, multiplica 0,14, claro que vai 92 volt-ampere reativo. Isso aí é a potência reativa do motor do freezer. Agora o quinto passo, nós vamos calcular o capacitor. Então vamos calcular o capacitor. Então o capacitor que é igual a volt-ampere reativo dividido por 2π, frequência, tensão ao quadrado. Então, capacitância que é igual, capacitor que é igual. Então, o volt-ampere reativo a gente encontrou, né? É aqui, ó, 92, tá aqui, ó. Então, você pega 92 dividido, 2π é 6,28, multiplicado pela frequência, e a tensão ao quadrado. Aí, capacitor que é igual, 92 repete, barra dividido, 6,28, multiplicado pela frequência, multiplicado por 220 ao quadrado. Então, capacitor que é igual a 92 dividido por esse resultado, é claro que o capacitor é de 5 microfarad, pessoal. Está aqui. Ó. Então tá aí, ó. Nós encontramos um capacitor de 5 microfarad, certo? Para diminuir o que? A corrente. Você diminuindo a corrente elétrica, é claro que você vai diminuir o consumo quilowatt-hora. E também vai diminuir a potência aparente, certo? Então nós temos aqui a economia de energia, ó. A corrente antes era 3 amperes, ó. Preste atenção, a corrente do motor era 3 amperes, preste atenção. Agora ela caiu para a corrente antes, tá aqui, corrente antes era 3 amperes, está aqui, ó. Antes, aqui, a corrente antes era 3 amperes, está aqui o cálculo, ó. Potência dividida pela tensão, fator potência. Que é 0,75, 500 dividido pela tensão, multiplicado pelo fator potência, é claro que vai dar 3 amperes. Agora, isso aqui é a corrente de antes, preste atenção. Depois, a corrente caiu para 2 amperes. Então, nós temos uma redução de 1 amperes, pessoal. Então, é claro, então, diminuímos a corrente quase pela metade. Nós diminuímos quase pela metade, certo? Faltou meio só. Então, nós diminuímos a corrente quase pela metade. Sendo assim, nosso relógio medidor marcará menos corrente, que é igual a um menor consumo, que
que é igual a uma conta de luz menor. É claro, uma conta de luz menor, pois temos um consumo menor de potência. Nós temos um consumo menor de potência, pessoal, está aqui, porque a corrente é menor. 2 amperes é menor do que 3. Então, ó, pronto, é só colocar o capacitor em paralelo com o motor do freezer, lembrando que este capacitor não deve ser polarizado, quer dizer, ele não tem polo positivo nem negativo, tanto faz. Aí você e deve ter uma tensão maior do que a da rede elétrica. Se sua rede elétrica é 220 volts, você vai ter que instalar um capacitor de 380 volts. As pessoas estão instalando capacitor de 220 volts em rede monofase 220, está errado. Então, pessoal, leve em consideração a tensão de pico. Quando você for dimensionar capacitores, você tem que levar em consideração a tensão de pico, e não a tensão nominal da sua residência, 220 e 127. Você tem que levar em consideração a tensão de pico. Então, para 127 volts, você mora em outras regiões, então a tensão de pico é 180. Para 220, que é no caso da minha região, a tensão de pico é 312. VP, tensão de pico. Tensão de pico é VP. Então, o capacitor escolhido, 5 microfarad 380. Tá aí, pessoal. Então, o capacitor que eu escolhi é um de 5 microfarad 380 numa rede 220 residencial, certo? Para o motor freezer. E se fosse para geladeira, seria 380. Se fosse para ar-condicionado, seria 380 também. Mas tem que fazer os cálculos. Isso aqui eu estou fazendo cálculo para um freezer. Então, é importante salientar que o capacitor só deve ser energizado quando o motor também for energizado. Então, pessoal, esse sistema que eu estou apresentando aqui, o capacitor só funciona quando o motor do freezer estiver funcionando. Quando o motor do freezer estiver parado, ele está desligado o capacitor. Então, as pessoas estão instalando capacitor nas redes elétricas, capacitor fixo, e não funciona, não corrige, não diminui o consumo de energia. Eu já falei sobre minhas aulas sobre isso aí. Então, caso contrário, você pode causar uma defasagem, entendeu? Se você instalar um capacitor sem desligar, se você desligar o freezer, o motor do freezer, e o capacitor não desligar, você pode causar uma defasagem, gastar corrente, devido ao excesso de capacitor na rede, certo? Então, todos os cálculos aqui, todos esses cálculos que eu estou apresentando aqui, neste exato momento, para vocês, foram verificados na prática, com o instrumental necessário para os testes. Ok, pessoal? Tá bom? Então, tá aí, eu apresentei para vocês, agora, neste exato momento, diminuindo o consumo de energia elétrica em quilowatt-hora, e provei para vocês que eu diminuí. Eu diminuí 1 ampere, tá aqui, ó. Eu diminuí 1 ampere, ó. A corrente antes era 3 amperes. Quando eu instalei o capacitor, a corrente caiu para 2, ó. Claro, se a corrente caiu para 2, diminuímos a corrente quase pela metade. Foi quase pela metade que eu diminuí a corrente. Sendo assim, nosso relógio medidor marcará menos corrente, é claro, que é igual a um menor consumo. Isso aqui foi comprovado na prática e agora nos cálculos, que é igual a menor consumo, que é igual a uma conta de luz menor, pessoal, pois temos um consumo menor de potência, certo? Então tá aqui, eu apresentei os cálculos para vocês. Quando vocês for instalar capacitores para economizar energia, nunca instale na rede elétrica, nem instale em banco fixo, instale junto com o motor, certo? Aí eu vou apresentar aqui para vocês a maneira. Você ver aqui, ó. Esse aqui é o motor de um freezer de 500 watts. Aqui, ou seja, o capacitor está ligado junto com o cabo do motor aqui. Quando esse motor funcionar, o capacitor funciona. Quando o motor parar, o capacitor deixa de funcionar, que é o disjuntor. E aqui é a rede 220, ó. Aqui é 220, ó. 220 volts. Tá aí, ó. 220 volts, ó. Tá aqui, ó. E aqui, ó, errado. Olha o que o pessoal estão fazendo aí, ó. O pessoal estão colocando o capacitor na rede da residencial. Isso aqui não corrige, jamais vai diminuir o consumo quilowatt-hora. Eles estão colocando na rede, aqui é neutro e aqui é fase. Eles estão instalando capacitor assim. E é errado, ainda estão colocando o capacitor na tensão nominal da residência, não pode, 220, tem que ser 380. Olha, esse capacitor aqui que a gente calculou, ele é de 5 microfarad. Ele é 5, não é 25, ele é 5. 5 microfarad, 380 volts, para o motor freezer, 220 volts, 500 watts. Tá aí, pessoal. Olha como é que funciona, ó. Tá aí o motor funcionando. Aqui o capacitor está em paralelo. Então, quando eu desligar esse motor, esse capacitor também desliga, ó. Ele vai desligar o capacitor. Quando eu ligo o motor, o capacitor liga junto com o motor. Quando eu desligo o motor, o capacitor desliga junto com o motor.